Vou começar trazendo aqui para você a ideia de que você é importante. Pode ser uma ideia, pode ser um pensamento, para mim é uma certeza da importância de que você, essa pessoa que está aqui na minha frente, é importante. Eu vou dedicar esse meu tempo agora para você. Porque tempo é aquilo que eu tenho de mais raro, de mais precioso na minha vida. Eu tenho muito pouco tempo. Eu tenho pouco tempo. Eu disponho apenas de 24 horas no meu dia. Então eu faço questão de que as horas do meu dia sejam muito bem investidas. Eu não aceito perder muito tempo. Muito tempo eu não posso perder. E 1 hora é muito tempo. Eu vou passar então aqui com vocês 1 hora conversando de coisas que são importantes para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E eu só vou ficar aqui investindo esta 1 hora porque eu sei que você é importante para mim. Eu tenho essa certeza. E o primeiro convite que eu faço para você é que você aproveite essa 1 hora também. Não fique aqui desejando estar em outro lugar. A felicidade só é possível quando você consegue ter prazer naquilo que está em sua mão. Não ficar só desejando, sonhando, planejando. Desejando estar fora daqui. Sonhando estar fora daqui. Planejando o que você vai fazer a hora que você sair daqui. É necessário você ser feliz agora, aqui, aonde você está. Eu vou dedicar essa 1 hora para você. E seria muito bom que você também dedicasse essa 1 hora para você. Abrindo seus ouvidos, abrindo a sua mente, abrindo o seu coração e buscando maneiras de fazer ligação com aquilo que eu vou dizer para você agora, com a sua vida. Para que seja 1 hora de significado, para que seja 1 hora de aprendizado, 1 hora de alegria, 1 hora de transformação. Eu fico muito grato pela sua atenção aqui nesse momento, muito grato pelo convite e eu tenho certeza que é 1 hora de vida que eu vou ter aqui de prazer. Meu nome é Eduardo Abreu, eu sou palestrante, especialista em felicidade. Se eu sou especialista em felicidade, não é porque eu sou feliz o tempo todo. É porque eu pesquiso, eu sou muito atento e curioso a 1000 maneiras de conseguir ser feliz durante os dias. 1000 maneiras. Eu não aceito a possibilidade de não tentar ser feliz. Eu não consigo ser feliz o tempo todo. Mas eu conheço 1000 maneiras de construir felicidade em cada momento da minha vida. E essas lições, essas mensagens que eu vou compartilhar com vocês agora, dentro do universo da felicidade, que tem a ver com a minha vida, com certeza vai servir como inspiração para você e para a sua vida. Para que você também possa construir um momento de felicidade na sua vida. Disso eu tenho certeza. Eu tenho um histórico de diálogo com as pessoas há um bom tempo. E é sempre uma experiência muito gratificante de compartilhar. Porque o que eu vou falar para vocês agora é vida. E as vidas, de alguma maneira, elas se tocam. Elas são parecidas. E a história da minha vida pode ser parecida com a história da sua vida. Nessa 1 hora aqui, onde a gente vai investigar como ser feliz. Eu acho que a felicidade é uma coisa importante. E eu sei também que você gosta de ser feliz. Porque nós, seres humanos, somos programados para buscar momentos de prazer e fugir dos momentos de dor. Tanto que o fogo, a gente se afasta. Onde dá choque, a gente se afasta. Objetos pontiagudos, a gente pega, mas com cuidado. A gente segura uma faca pelo lado macio, não pelo lado cortante. A gente foge da dor e a gente busca o prazer. Gosta de sentar no lado mais fofo do sofá, ajeita o travesseiro, gosta de um bom colo, de uma cadeira confortável, de uma roupa confortável, de uma comida saborosa, de um ambiente com uma temperatura agradável, de pessoas agradáveis e confortáveis, de momentos de prazer. Nós somos programados. Uma pessoa saudável busca momentos de prazer, conforto e felicidade. E uma pessoa com problemas, ela se joga no perigo. Eu acredito que vocês aqui são pessoas normais, comuns, que buscam conforto, afeto e felicidade.
E como aqui é um ambiente onde se fala sobre trabalho, aqui a gente está se encontrando porque somos pessoas que trabalham numa empresa, num ambiente de trabalho. A gente vai falar de como construir, buscar essa felicidade no ambiente de trabalho, nessas horas que a gente passa aqui trabalhando. Que, como eu disse, que o meu tempo é muito raro, é muito precioso. As 8 horas que eu passo por dia trabalhando também tem que ser momento de felicidade, de construção de felicidade. Para quando chegar no final do meu dia, eu saia do meu trabalho muito melhor do que eu cheguei. Porque a minha família tem o direito de receber um Eduardo, muito melhor e feliz do que aquele que saiu de casa para ir para o trabalho. E você vai aprender aqui também como voltar para sua casa de maneira mais feliz, mais completa, mais realizada do que a maneira que você saiu para ir para o trabalho. Você vai conseguir, você vai aprender como fazer o seu trabalho ser um lugar onde você recarrega as suas energias e não onde você se esgota e chega meia pessoa em casa. Porque você não tem meia família, não tem meia pessoa em casa te esperando. Tem uma família completa, com braços abertos para você. Tem uma pessoa te esperando de braços abertos. Ou um gato, ou um cachorro, ou enfim. A vida tem que ser além do trabalho. O trabalho tem que dar sustento para a gente ficar parte financeira e sustento afetivo, sustento energético. E quem vai cuidar disso é você. Pode ser que a pessoa que pague o seu salário seja a empresa, seja o patrão, seja uma outra pessoa. Mas a pessoa que vai cuidar do seu afeto, da sua energia, vai ser você. A sua remuneração e energia vem da sua preparação para isso. E eu vou te ajudar a passar a jornada de trabalho de uma maneira que você se recarregue e chegue mais completo. Um ser humano mais energizado e feliz para a sua casa, para a sua vida depois das 8 horas de trabalho, ou 6 horas, ou 12 horas, seja lá qual for a sua jornada de trabalho. Basicamente, a gente vai falar de atendimento. A gente vai falar de encontro. Porque a gente encontra as pessoas durante o dia. Nosso ambiente de trabalho é um ambiente onde a gente encontra as pessoas, atende essas pessoas. Essas pessoas chegam com um pedido, chegam com uma energia, chegam com uma emoção diferente da nossa. E a nossa função é atender essas pessoas. Vou falar com vocês aqui os 3 níveis de atendimento que eu conheço. As 3 possibilidades de ser feliz. As 3 esferas de cuidado. A palavra é cuidado que você precisa ter para construir a sua felicidade no ambiente de trabalho. Para atender de maneira afetiva, afetuosa. A parte primeira e a parte essencial é a primeira esfera do atendimento. É o primeiro raio do atendimento. Essa primeira parte, ela fala do autoatendimento, que é a parte onde tudo nasce. É da onde a solução nasce e da onde também o problema nasce. Se tem alguma coisa errada na sua vida, ela começa ali, na sua individualidade, no seu autoatendimento. A maneira como você se enxerga, o seu autoconhecimento, a maneira como você se trata, o seu autocuidado e a maneira como você caminha pela vida, o seu autodesenvolvimento, o seu caminhar, o seu progresso, a sua noção de propósito. Ali, o tanto que você se conhece permite a tua capacidade de transformação. Se você se conhecia o ano passado e se você se conhece esse ano, você tem a certeza de que você é um indivíduo em transformação. A coisa mais bonita que eu acho na vida é a possibilidade de transformação. Por que, Eduardo, que a transformação é tão bonita? Eu vou responder. O Edu vai responder para você. A transformação é a coisa mais bonita da vida. Por quê? Se você está num momento bom, ele pode se transformar em algo melhor. Se você passa por uma dificuldade, ela pode se transformar em algo melhor. Se você está sozinho, você pode transformar numa solidão bendita ou numa pessoa acompanhada e feliz. Se você está bem acompanhado,
você pode transformar a vida da pessoa que está do seu lado. A possibilidade da transformação é o que mantém a vida. Certo? Você só consegue manter uma planta saudável se você transforma ela, se você aceita o crescimento dessa planta. Se você aceita, às vezes, uma folha que cai, um fruto que está podre, e transforma aquele risco de um próximo fruto podre num fruto saudável, saboroso e nutritivo. Você tem que se amar e aceitar, acolher quem você é de maneira integral. Aceitar você de maneira completa. Porque você é um ser humano, ou seja, alguém que está em transformação, portanto, que pode errar. Uma parte muito importante é você pensar e refletir como que você recebe o próprio erro. A palavra agora é erro. Preste atenção. Errar. Tem aquela expressão, errar é humano. Se você lida com humanos, você deve lidar com o erro. Se você quer aceitar um ser humano, você deve aceitar a possibilidade do erro. E você é humano, você erra. Como você aceita o seu erro? Você tenta esconder os seus erros? Camuflar, disfarçar, omitir, negar os seus erros? Ou o lado contrário, que é pior ainda, você fica se autoflagelando? Você fica se punindo, se castigando, se amaldiçoando porque você errou? Porque você não pode errar? Porque você tem uma visão, padrão de perfeição? É assim que você se enxerga? Você tem que pegar você por completo e se aceitar. Assim, inclui aceitar o seu próprio erro. Como é que você lida com você mesmo quando você erra? Como é que você conta para alguém sobre alguma coisa que você errou? Como é que você recebe quando alguém vem mostrar um erro seu? Por mais que a outra pessoa venha de maneira grosseira. Como você se enxerga depois que um erro seu é apontado? Se você tem um relacionamento muito bom com a sua parte humana, você também vai ter um relacionamento muito bom com a possibilidade do seu erro. Porque é assim que a gente aprende a falar. Começa falando errado. É assim que a gente aprende a andar. Começa andando errado. Começa engatinhando, começa caindo, começa tropeçando e ralando o joelho, que é assim que acontece. E todo dia é dia de errar. Todo dia é dia de crescimento. E você tem que compreender que você é uma pessoa que merece cuidado. O autocuidado. Cuide de você mesmo. Se ame. Se valorize. Aceita o seu erro. Não se afete quando alguém aponta para você. Se olhe com cuidado, com carinho e diga sim para você mesmo. Diga sim, eu erro. Sim, eu sou humano. Sim, eu estou em crescimento. Sim, eu aceito o comentário dos outros. Sim, podem, por favor, me ajude a ser uma pessoa melhor. Sim, eu quero crescer. Pegue os seus erros, coloque no colo. Leve os seus erros para a cama, cubra eles com carinho, dê beijo de boa noite, para que no dia seguinte esse erro acorde de maneira suave. Esse erro tenha bons sonhos e seja criativo para se transformar. E esse pequeno erro possa crescer de maneira saudável, na forma de sabedoria. Toda a sabedoria nasceu de um pequeno erro. E é assim que funciona a parte do autocuidado, do autoconhecimento, de se olhar no espelho e admirar cada parte sua. E olhar mais fundo no espelho, no fundo dos seus próprios olhos, e saber quem você é, com medo, com as imperfeições, mas principalmente com os seus sonhos, com aquilo que você acredita, com os seus valores, com aquelas coisas bonitas que você ouvia do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da onde você cresceu, aquilo que você acredita que é verdade, aquilo que você acredita que é ético, aquilo que para você é o amor, aquilo que para você é o afeto. Se olhe no espelho e fique satisfeito com a pessoa que você está se tornando. Agora o Edu vai perguntar para você. Eu vou perguntar para você
Que tipo de pessoa que você está se tornando? E depois eu vou perguntar para você qual que é o seu plano, qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu plano de vida, que pessoa que você vai desenhar para ser no futuro. Que tipo de pessoa, que casa que a sua alma vai morar? A sua alma mora no seu corpo. Que casa é essa que você vai cuidar? Que cuidado você tem dia a dia com o seu corpo? Quais são os seus hábitos? Se você faz alguma coisa hoje, faz amanhã e faz depois, isso vai começar a se tornar um hábito. E se essa coisa é algo bom, vai ser um hábito bom que vai transformar você naquilo que você é, naquilo que você quer ser. Sonhe a pessoa que você vai se tornar amanhã. E se aperfeiçoe 1% ao dia. Busque a melhor versão de você e sonhe 1% melhor. Durma sabendo que você se tornou 1% melhor. 1% de aperfeiçoamento, 1% de aprendizagem, 1% de superação dos seus erros, 1% melhor. Só assim você vai conseguir chegar no final do ano, um ano inteiro, melhorando 1% ao dia. Você vai mudar 365% de você. 365% é 3 vezes melhor do que você é agora. É uma mudança completa. É uma transformação fantástica e sensacional com seus sentidos. Você mudando visualmente, você mudando interiormente, você mudando, se transformando e se amando cada vez mais. Defina qual que é o seu propósito de vida. Descubra qual é o seu propósito de vida. Olhe no espelho, feche os olhos e pergunta: qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha história? Qual que é a canção da minha vida? Que música que é a canção da minha vida que eu vou cantar para aí que eu vou me tornar? Tenha esse conhecimento, esse cuidado com você, esses planos de quem você quer se tornar, essa pessoa maravilhosa. Olha, essa primeira parte desse nosso bate-papo aqui é a parte que fala de você, porque você merece ser feliz. É a parte mais importante de tudo. Se você é um tipo de pessoa ansiosa, que não gosta de ficar muito tempo ouvindo, sentado, pode ir embora, porque você já ouviu a parte mais importante, a parte que trata de você, onde você aceita os seus erros, aonde você sonha e aonde você se desenvolve. O autocuidado, um autodesenvolvimento, uma noção de propósito. Porque se a gente vai falar de atendimento, o autoatendimento, como eu me atendo, essa é a parte mais importante. Como eu disse, é onde tudo nasce. Cuide bem da pessoa que você é. Ame a pessoa que você foi e sonhe, planeje a pessoa que você quer se tornar. Essa é a parte mais importante da palestra. Essa é a lição mais importante que você tem que sair daqui hoje. Coloque a criança que você foi no colo, nine, cante para ela. E cante para esse adulto que segue adiante de você, para esse senhor, para essa senhora que você está se tornando. Às vezes de cabelo branco, às vezes com o rosto um pouco cansado, mas também às vezes sorrindo, às vezes brincando. E quase sempre, a maior parte do tempo, satisfeito por quem você se tornou. O autocuidado é o princípio do cuidado do outro. É a lição mais bonita que você pode levar. Como você cuida dos seus erros. Como você sonha. Essa é a preparação para a gente poder chegar no segundo estágio, aonde entram as outras pessoas. Só que a gente vai dividir as outras pessoas em 2 grupos. O primeiro grupo de outras pessoas vai ser o seu time, a sua equipe.
os seus colegas de trabalho, a sua empresa. Antes mesmo de chegar no cliente externo, no seu público, no munícipe, se você é uma empresa pública, no cliente, nas outras pessoas. Vou falar agora da sua equipe. Um grupo de pessoas que passa de 6 a 12 horas por dia junta é um grupo a se considerar. É um grupo que com o tempo vai criando afetos. Acontece que afeto nem sempre é afeto positivo, como carinho. Às vezes é afeto negativo, como palavras agressivas, como ofensa, como humilhação. Mas são afetos porque afetam. Assim como o carinho afeta de uma maneira positiva, agregando, a palavra grosseira afeta de maneira negativa, fragilizando, colocando a pessoa em situação de fuga ou de defesa. A gente se cruza, a gente se encontra, a gente se afeta. São 8 horas de trabalho. Vamos tomar como 8 horas, pode ser, pessoal? Posso tomar como 8 horas, que aí fica mais fácil. Vamos pensar. 8 horas de vida. Não vou nem pensar 8 horas de trabalho. Que a palavra trabalho, ela não tem uma origem muito boa. Quem sabe aqui, a palavra trabalho, ela quer dizer um instrumento de tortura. A palavra trabalho vem de tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura de 3 pés, onde as pessoas eram amarradas. Você entende? Não tem cabimento disso. 3 madeiras assim, ó, cruzadas, 1, 2, 3 pessoas eram amarradas. Era um castigo isso. A palavra trabalho vem. Só que pouco importa para mim essa origem da palavra trabalho. Para mim o que importa é que são 8 horas de construção de felicidade. E como a gente está falando de grupo, de felicidade em grupo, são 8 horas de você descobrir como você pode ajudar as pessoas em volta. No caso, os seus amigos, os seus colegas de trabalho. Como você pode fazer para essas 8 horas ser de crescimento? Crescimento seu e crescimento do outro. Eu gosto de crescer. E principalmente crescer em grupo. Não existe outra maneira de crescer a não ser em grupo. A não ser coletivamente. É muito gostoso fazer algumas coisas individualmente, de maneira isolada, curtindo uma solidão bacana, gostosa de se conhecer. Mas as transformações, os momentos mais mágicos da vida, é quando a gente dedica o nosso tempo a alguém. É quando a gente constrói de maneira coletiva. Vocês sabem do que eu estou falando. São os encontros com as pessoas. E a gente tem que entender que quando a gente encontra um outro indivíduo, quando a gente encontra uma outra pessoa, a gente encontra um outro mundo. Por mais que essa outra pessoa seja um irmão, seja uma mãe, um pai, é um outro mundo. Que por mais parecido que seja, existe a possibilidade do atrito. Porque quando você encontra alguém, você encontra um outro indivíduo com as suas necessidades. E nem sempre o que o outro precisa é o que você tem. Nem sempre o que você precisa é o que o outro vai te oferecer. Aí são 2 encontros de necessidades. E necessidade tem uma parte muito importante dela. A comunicação dessa necessidade. Só que a comunicação pressupõe a compreensão, a escuta. Aí que desandou o angu. Aí que complicou tudo. 2 pessoas com necessidades diferentes, e necessidade de cada pessoa é muito importante. Eu tenho as minhas necessidades e elas são importantes. As suas necessidades também são importantes para você. E você vai tentar comunicar as suas necessidades para satisfazer. Eu vou tentar comunicar minhas necessidades para satisfazer. E a gente vai ver o que é possível da gente se ajudar. Entre eu e você. Para a gente não viver de maneira isolada. Porque você é importante para mim. Porque eu sou importante para você. Porque a nossa vida coletiva é importante. E a satisfação das nossas necessidades é importante. A nossa comunicação é importante. A nossa escuta é importante. Basicamente, esse é o roteiro.
Essa é a receita. Saia de casa com o pensamento de sim, eu vou encontrar as pessoas. Sim, eu vou exercer uma escuta atenta das minhas necessidades e uma escuta atenta do que o outro está dizendo para mim, com palavras, com atitudes, com gestos, com silêncio. Porque essa escuta da comunicação do outro é onde eu vou conseguir compreender, chegar perto do que são as necessidades dele. Aí eu vou poder escolher se eu vou atender as necessidades ou não, se eu tenho condição de atender as necessidades ou não, e se eu vou contribuir para a felicidade dele ou não. Felicidade implica satisfação de necessidades. E para satisfazer as necessidades precisamos da ajuda do outro, comunicar, escutar e ser escutado. Essa é a receita. Quando você está num ambiente de trabalho, você está num ambiente de atendimento dos seus colegas, aonde eles vão te procurar para somar esforços e para resolver problemas. Quando surge um problema, quando nasce um problema, nasce também a necessidade de solução desse problema. Algumas necessidades, alguns problemas, elas têm um sinal vermelho piscando, alerta, uma sirene dizendo que é emergência. Acontece que nem sempre é emergência você satisfazer ou resolver o problema, satisfazer a necessidade ou resolver o problema. Esse sinal vermelho, alerta piscando, é a emergência de escuta, a emergência de compreensão do que quer dizer aquele sinal. Para fazer primeiro um pronto atendimento daquela necessidade da pessoa. Estou usando essas metáforas aqui de pronto atendimento, de sinal vermelho, sirene, só como metáfora. Porque quando alguém chega com um alarme soando de vermelho e você se mostra impassível, de braço cruzado, mostrando que não está sensível ao alarme dele, ele acaba ganhando um segundo problema. Primeiro é do problema, o alarme vermelho, e o segundo, que você não está compreendendo, atendendo ele. É um acidentado chegando no hospital e a recepção de braços cruzados e o enfermeiro ali de braço cruzado. É o problema do acidente e o problema de não ser atendido. E às vezes um atendimento, um pronto atendimento ali, você escutar, você mostrar que você está prestando atenção para tentar entender qual é o problema da pessoa, já acalma as dores dela. Ela já consegue se organizar e saber que mais cedo ou mais tarde ela vai ter a ajuda que ela precisa, ou um cuidado para resolver o problema dela. Ou basta essa primeira escuta para ela conseguir se reorganizar e resolver sozinha o seu problema. Muitas vezes esse primeiro acolhimento para o colega de trabalho, esse sinal de que eu estou aqui, eu estou contigo, basta para ele seguir adiante e resolver os seus problemas. Às vezes basta que ele descreva para você que problema é esse, para que ele se sinta cuidado, amparado, protegido. Sabe? A gente está junto no trabalho que é para isso, é para se proteger, é para se cuidar, é para se amparar. Lugar de trabalho é lugar de afeto, é lugar de amor, lugar de cuidado, lugar de escuta. É muito difícil a gente escutar o outro, porque a gente aprende dentro da nossa casa e acaba reproduzindo isso lá fora. Se você recebeu muito cuidado, muito afeto quando você era criança, a tendência é você ter facilidade de oferecer para os colegas de trabalho afeto e cuidado. Se você cresceu num ambiente de escuta, onde as pessoas paravam para se ouvir, onde as pessoas desligavam a televisão para conversar, você vai saber que é importante você se desligar de algumas coisas de fora para ouvir o que o outro está falando para você. Porque o outro é importante. Sabe? Eu, pessoalmente, o Edu aqui, cresceu numa família onde a televisão não era desligada. A televisão, eu me lembro da TV ligada de manhã até a hora de dormir.
A TV nunca ficava desligada. Era raro, raríssimas vezes a TV era desligada. Por isso, quando eu cresci, foi muito difícil para eu aprender que eu tenho que dar uma atenção plena para quem é importante para mim. Que eu não posso ficar me distraindo com um aparelho de celular, que eu não posso ficar me distraindo com aquilo que não é importante. Se eu converso com você olhando para o celular, eu estou dizendo que você e aquele aparelho, aquilo que está lá é importante para mim. Agora, se quando você chega, eu abaixo, desligo o celular, deixo ele de lado, desligo a televisão, olho e tento escutar sem julgar, na hora você vai se sentir importante. Na hora você mesmo vai começar a se escutar muito mais. E se eu te escutar e não responder para você na hora, julgando, avaliando, você vai perceber que eu estou refletindo. Isso, quando você percebe que você está sendo escutado, é emocionante. É emocionante quando você percebe que alguém está te escutando. Você chega a chorar. É a coisa mais linda. Sabe? É você poder dizer: aquela pessoa me conhece, porque aquela pessoa me ouve, porque aquela pessoa não me julga. Se você tem a sorte, no ambiente de trabalho, ter um colega que para te ouvir, nem que seja um breve momento, você é uma pessoa feliz. Porque essa pessoa doa o tempo dela, sinceramente, para te escutar. Esse é o tipo de cuidado que você pode oferecer para o seu colega no ambiente de trabalho. Aí você vai falar para mim assim: mas Edu, eu até tenho paciência de escutar, mas ninguém me ouve lá no meu trabalho, ninguém escuta os meus problemas, ninguém se oferece para ajudar. Essa é a questão maior. A expectativa de receber do outro aquilo que ele nem tem condição de oferecer para você. Sabe? Quando você oferece a escuta para alguém, a escuta sincera e aberta, você pode oferecer também para a pessoa o pedido num outro momento. Quando você consegue atingir a pessoa daquela maneira afetuosa do coração, onde ela não tem defesa, mais cedo ou mais tarde, no momento oportuno, você vai encontrar maneira também de fazer um pedido para a pessoa, para ela compreender qual é a sua necessidade. Porque a tendência do ser humano é ser recíproco. Se você dá um presente para mim, a tendência é que no futuro eu devolva para você algum tipo de presente também, porque eu vou me sentir agradecido. E se você de maneira sistemática, de maneira rotineira, de maneira habitual, oferece a escuta e a compaixão para os seus colegas, a tendência é que eles se transformem aos poucos, no tempo deles, e mais para frente ofereçam coisas boas para você, que pode ser esse cuidado, essa escuta, para poder satisfazer suas necessidades, para poder ser companheiro. A tendência é que seja breve esse tempo, tá? Se você for uma pessoa ansiosa, você vai querer que seja você acabou de escutar e logo depois que a pessoa te escute, né? Isso não é como funciona a vida. Leva tempo para as pessoas se transformarem. Tem uma frase muito bacana do Gandhi: seja a transformação que você quer ver no mundo. Se você quer um mundo mais amoroso, seja você primeiro a pessoa a amar. Eu quero um mundo mais afetuoso, sabe? Que se escute. Então eu vou ser a primeira pessoa a escutar. E vou oferecer essa atenção de maneira sistemática para todo mundo que eu puder oferecer. E vou ficar atento às oportunidades onde as pessoas oferecem para mim essa escuta atenta. Atenção, atendimento. E também eu vou oferecer essa escuta, essa atenção, esse cuidado para os erros dos meus colegas. A gente vai voltar agora a falar de erro. Só que é o erro do outro. Como eu vou lidar com os erros das pessoas que estão ao redor de mim? As pessoas erram.
As pessoas falham. E falham feio. E erram feio. E erram muito. Eu sou um especialista para apontar o defeito dos outros. Eu tenho um olho bem crítico para ver a falha dos outros. É um péssimo defeito meu, que nada adianta. Quando eu vejo o erro do outro, isso é um espelho de quem eu sou. Aí vem a atitude. Como você recebe esse erro do outro? Como você concebe esse erro do seu amigo? Como você acolhe ele? Como você conversa com ele? No ambiente de trabalho, existe uma palavra que chama feedback. Feedback é uma resposta que você dá ao comportamento da pessoa que trabalha com você. Qual é esse tipo de resposta para o comportamento da pessoa? Se a pessoa tem um comportamento agressivo, você responde de maneira como? Agressiva? Se a atitude do seu colega, o comportamento do seu colega foi um comportamento tido como errado, você vai responder para ele de maneira como? Errada também? É o feedback, é a resposta a um comportamento. A pessoa se comporta, age de tal maneira, executa uma atividade. E o feedback, que pode ser durante uma ação ou no final de um ciclo, ele tem que ser preparado. Tem que ser um feedback pensado, um feedback afetuoso. Pode ser até firme, mas com afeto. Sabendo que aquele indivíduo, ele tem que não só receber o peso das palavras, ele tem que ser transformado por elas. Um feedback bem preparado, ele ajuda, ele é o chão sobre onde a pessoa vai construir a sabedoria dela, o aprendizado. E cada construção leva um tempo diferente. O feedback entregue, ele tem a paciência de esperar o momento que a pessoa vai construir. E nem sempre uma construção é visível. Muita parte da construção, ela é debaixo da terra. É a fundação, é o piso, a estrutura que está por baixo da terra. O feedback, ele é oferecido como um presente, sem a expectativa de confetes, sem a expectativa de que o que você vai falar vai causar um efeito imediato. Mas um feedback bem preparado, entregue com carinho, para proporcionar transformação na vida da pessoa, com certeza produz uma transformação boa, um efeito positivo na vida de quem ouve, principalmente na vida de quem entrega esse feedback. Esse feedback é entregue para uma pessoa que está em desenvolvimento. Esse feedback é entregue por uma pessoa que fala e que também está em desenvolvimento. O feedback é a resposta a um comportamento do seu colega. E se você ama o ambiente de trabalho, e se o ambiente de trabalho é um lugar para ser feliz, esse feedback é estruturado pensando na sua felicidade, na felicidade do outro, na felicidade dos seus colegas de trabalho, na felicidade de todos juntos. Existem diversas regras, orientações de como oferecer esse feedback para os seus colegas. Como oferecer essa resposta. E o feedback ele pode ser tanto para alguém que você orienta, alguém que faz parte da sua equipe, um colega de equipe ou para o chefe da sua equipe. Pode ser tanto para um funcionário seu, pode ser tanto para um colega que está no mesmo nível hierárquico seu, ou para um chefe que está numa instância, antes da sua, uma instância de decisão. Esse feedback afetuoso, carinhoso, planejado, ele pode ser feito em vários momentos. Talvez num outro encontro, num outro bate-papo, a gente aprofunde em técnicas de feedback. Mas deve-se lembrar que ele deve estar a serviço da felicidade e crescimento de quem ouve, de quem fala, de todo o grupo. Porque só assim vocês vão se tornar uma empresa que aprende, um grupo que cresce, um grupo que busca a própria felicidade 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Um grupo que se cuida, um grupo que tem um atendimento interno muito bom, uma comunicação fluida.
para a satisfação das necessidades da empresa, do departamento, da prefeitura, e necessidade de ser feliz, que é uma necessidade muito importante. Porque uma empresa que é feliz, ela tem condição de oferecer para o seu público externo, olha só, somente agora, na terceira parte desse bate-papo, dessa palestra, que a gente vai falar de cliente. E tem gente que diz que o cliente é a coisa mais importante. O cliente é só a terceira parte, sabe? O cliente não justifica a nossa felicidade. A felicidade justifica a felicidade. E ser feliz é ser feliz consigo mesmo, com o seu grupo e com a pessoa de fora. A sua empresa, cada empresa tem um propósito, né? Se destina a uma coisa. A gente pode falar de uma empresa que fabrica parafuso. Não vamos nem falar da empresa que vende o parafuso, né? Que ela atende as pessoas. Uma empresa que fabrica parafuso. Ela pode ser uma empresa também que fabrica pessoas, que transforma pessoas, sabe? Ou a gente pode até falar de um hospital, né? Que do outro extremo é uma empresa que tira a pessoa do estágio de dor, do estágio mais crítico, do estágio onde ela está mais vulnerável e precisando de cuidado. Tudo começa no autoatendimento, atendimento depois do grupo de trabalho para oferecer para o outro. O seu cliente, o seu público externo, tem que ser recebido com pensamento de sim. Sim é a palavra mágica. Sim é a palavra que não tem que estar na boca. Tem que estar no coração. Não para dizer sim, você está certo, sim, eu vou fazer o que você pede. Para dizer sim, eu encontro você como ser humano, estou disposto a te ouvir, meu cliente. Sim, você justifica uma parte do que eu estou fazendo aqui. Porque eu posso transformar a sua vida. Porque eu vou cuidar, atender o cliente da melhor maneira possível. Porque a soma desses atendimentos, desses encontros com a pessoa, vai permitir você ter a sua felicidade durante 8 horas. O seu cliente vem e vai. Ele não fica durante 8 horas na sua frente. Mas o tempo que esse cliente, do seu encontro com ele, pode ser um tempo de transformação. Se você tiver com uma disposição de sim na direção dele. Uma disposição de escuta no que esse cliente está trazendo para você. Escute sem julgar qual é o pedido que ele tem para você. Depois de você escutar esse pedido desse cliente que está ali na sua frente, sem julgar, você vai poder compreender qual que é a necessidade dele. Às vezes está explícita, está bem dita, eu quero isso. Às vezes está subentendida, a pessoa chega fazendo várias perguntas, confusa ou exigindo alguma coisa que não é bem aquilo que você faz. Como você está na disposição de sim, eu estou aqui para entender, para traduzir, para compreender qual que é a necessidade que ele tem. Eu vou voltar com uma outra pergunta para ele, ou eu vou voltar com uma sugestão para ele, para ver se confere com o que ele está dizendo, para oferecer um atendimento para ele. Porque o outro não é o meu inimigo. O outro que chega alarmado, que chega com necessidades, que chega sedento para resolver os problemas, que chega com indignação, ele não está indignado exatamente comigo, embora ele aponte o dedo para mim. Ele não está bravo exatamente comigo, embora aquele olhar ali firme seja na minha direção. Ele está bravo porque as necessidades dele não estão sendo atendidas. E eu posso contribuir para organizar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque eu parti do momento de organização pessoal, de organização e apoio em grupo, e eu posso oferecer um apoio para aquela pessoa ali naquele breve momento. Sabe? Nós podemos nos tornar empresas que cuidam do mundo. Não só cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas que vivem nesse ambiente. De maneira afetuosa. E se essa pessoa que eu encontro me afeta de maneira negativa, rapidamente eu tenho que escutar esse incômodo dentro de mim e não devolver
para essa pessoa da mesma forma. Essa devolução, quando vem raiva e a devolução imediata de raiva, isso é muito cru, é muito bruto e não é um atendimento afetivo positivo. Não é um atendimento refinado, não é uma coisa preparada e pensada. Quando você está bem consigo mesmo, existe um grupo que te apoia e você apoia, você tem muito mais condição de transformar a hostilidade que chega. Essa é a grande chave do atendimento. Você ser a pessoa que age com afetividade primeiro e que recebe agressividade e transforma ela em coisas positivas. Essa é uma possibilidade grande quando você parte da situação de autocuidado, cuidado da equipe e cuidado do outro que chega. É possível transformar. Principalmente quando você é uma empresa pública, uma prefeitura, por exemplo. Você assina um contrato, você assina um acordo onde você se propõe a cuidar da cidade, onde você se propõe a oferecer coisas boas para essa cidade, e onde você se propõe a aceitar os erros dela, os erros da pessoa. A gente volta de novo a falar sobre erro. Como que você aceita os erros, as falhas das pessoas que chegam até você? Mesmo aquelas que chegam bravas, mesmo aquelas que chegam cansadas, aquelas que chegam equivocadas, com você, que não fez nada de errado. Mas você está ali porque você é uma pessoa especial e preparada para oferecer o melhor atendimento para essa pessoa. Você tem que ter tolerância com o erro das pessoas. Buscar maneiras de ela oferecer o melhor lado dela. Você está se aperfeiçoando a cada dia para dar conta dessa energia que as pessoas chegam. E em grupo, isso é possível. Porque nem sempre a gente está em condição de receber uma parte hostil que as pessoas chegam, nessa agressividade que as pessoas chegam até a gente. Mas a gente é capaz de filtrar e buscar apoio dos colegas. Mas o apoio do colega só é possível se foi feita aquela parte anterior, tá? Do trabalho em grupo. Esse nosso bate-papo aqui é uma maneira de sensibilizar, de aprender, para quando chegar naquele momento lá na frente do cliente, a gente tenha mais condição, tá? Porque o outro que está ali, o cliente, ele não é a parte mais importante de tudo. Ele é só 1/3. Ele tem a parte dele de importância, a equipe tem a parte de importância e você tem a parte de importância para você mesmo. Nenhum dos três tem que vencer na hora. Mas tem uma hierarquia de cuidado. Eu me cuido, a gente se cuida para poder cuidar do outro. Se o outro chegar com um problema, eu busco apoio na equipe. Se a equipe está com problema, eu busco um apoio interno. Tá? O cliente chega com um problema, se eu não dou conta, a equipe me apoia. E se a equipe está com algum problema, eu tento me ajudar para depois ajudar a equipe, para a equipe ajudar o cliente. Vocês entendem esse movimento de vai e vem de solução? E se eu estou com um conflito ali com o cliente, e a equipe não me deu um apoio, e eu me apoiei, vira toda uma bola de neve. A primeira parte, quando encontro o cliente, é retornar para mim, me organizo, busco apoio nas pessoas para poder devolver. A pessoa me atinge de maneira pessoal, ou eu já volto, me organizo aqui na minha interioridade, compartilho com os colegas, busco apoio e devolvo um atendimento de qualidade. Tá? Estou pensando nisso, na possibilidade de trabalho coletivo, onde você consegue buscar esse apoio, esse suporte, né? Esse movimento de vai e vem. Porque é assim que funciona, sabe? É o crescimento na coletividade. Sabe? O cliente chega trazendo um pedido, uma energia, a vantagem é que você é uma equipe, você não está sozinho. Eu trabalho durante algum tempo numa sala, onde eu tenho contato visual com os meus colegas. Onde o cliente chega, ele não tá só, ele chega sozinho. Mesmo que ele chegue com um parente ou 2, 3 pessoas juntas, eu estou com uma equipe que a gente consegue, no olhar, se apoiar, onde a gente fala a mesma língua. Mas a gente tem o nosso cuidado individual, o cuidado um com o outro, para depois cuidar de quem chega. Sabe? Quando você não está bem consigo mesmo, é mais difícil cuidar da equipe. Por isso é importante, cuide de si, cuide da equipe para cuidar do outro. E vamos voltar agora a falar da tolerância do erro para esse cliente que chega e das possibilidades de escuta. Você só tem condição de escutar esse cliente quando você consegue ter clareza
dos processos do seu trabalho. Vamos lá. Aonde você trabalha tem um passo a passo das atividades que aquele espaço é executado. E esse passo a passo, ele você tem que entender e conversar com a sua equipe para que todo mundo tenha noção de quais são as atividades que são executadas ali, porque o cliente chega às vezes sem saber aquilo que você pode resolver para ele, aquilo que você não pode resolver, aquilo que você pode atender e não pode atender. A gente entende que o cliente não é especialista no serviço. Só que a gente tem que tentar ao máximo ser esse especialista para poder aos poucos educar esse cliente. Então aqui a gente entra no processo de educação do cliente. Além de oferecer o serviço, você vai dizer para ele qual é a maneira certa de acessar esse serviço. Porque para ele pode ser uma coisa nova essa, de ser bem atendido. E esse processo de educação de cliente é diferente de educação do produto, de instrução. A educação do cliente é um processo onde você vai mostrar para ele como transitar naquele espaço, onde ele vai saber como formular o pedido dele. Não é uma educação imposta, é uma educação afetiva, onde você vai escutar o que ele está dizendo e aos poucos, mesmo que seja brevemente, introduzir ele no universo do seu setor, do seu departamento, da sua secretaria, sabe? Do serviço que você oferece. Esse processo educacional é muito interessante, mas ele só é possível quando você conversa com a sua equipe maneiras de levar até esse cliente, né, essa compreensão do passo a passo ali dentro. Tá? É uma ideia não tão divulgada, mas muito importante. Porque as pessoas não têm obrigação, como eu disse, de ser especialista. E assim como vocês estão aqui, sendo pessoas em formação, que não são especialistas em afeto e em felicidade. Para ser sincero, eu também estou em construção. E aqui eu estou trazendo para vocês um educacional, um passo a passo, de como equalizar os próprios sentimentos com o sentimento do cliente e da equipe. Esse educacional do cliente, esse processo educativo do cliente, se dá em cada encontro que você faz com ele. Alguns dos clientes, no caso munícipe, no caso de empresa pública, ou cliente numa empresa uma empresa comum, né, que vende serviços e produtos, às vezes ele volta. Várias vezes ele volta. E quando ele volta e já compreende qual que é o processo de atendimento do seu setor, da sua loja, sabe, do que você oferece, cada vez fica muito mais fácil. Por isso que é importante você trabalhar nesse processo educativo do cliente. Porque você prepara ele para ir para um próximo setor, ou para ficar mesmo no seu setor, e receber aquilo, e falar a mesma língua. Você compartilha esse amor interno, do amor do grupo, para o amor do cliente. Você compartilha essa felicidade interna para a felicidade do grupo, para a felicidade do cliente. Porque assim como você, da mesma forma que o seu grupo, esse cliente tem necessidades a serem satisfeitas. E como uma criança perdida no mundo, esse cliente também precisa de orientação. Uma orientação calma, para se desenvolver no tempo dele. E eu digo para vocês que funciona. Eu vou contar um episódio. No setor que eu trabalho, a gente faz cadastros e contratações para fazer parte de um programa de trabalho. Certa vez veio uma senhora, ela veio mais de uma vez. E ela tem um perfil bem agressivo, de comunicação agressiva, visualmente agressiva, e inclusive, às vezes, ela é uma pessoa invasiva, e às vezes até cheiro, sabe? Então era um conjunto que afastava a gente dela. Era muito difícil. Inclusive, eu mesmo tinha muita dificuldade. Acontece que com o tempo, como ela era insistente, ela voltou várias vezes para conseguir ser atendida. A gente tentava tratar ela da melhor maneira possível,
dentro da nossa limitação, não conseguia atender ela, porque o que ela pedia era uma resposta sim no final. A gente não conseguia dar uma resposta sim no final. Só pequenos sims no processo. Porque nem tudo dependia da dissolução da gente imediato. Acontece que como ela voltou várias vezes, e ela se encontrou com esse processo educacional, quando ela recebeu o sim final de ser contratada para trabalhar, ela já estava uma pessoa muito mais fácil de lidar. Não só pelo cansaço da espera. Porque o esperar não faz ninguém ficar mais afetuoso. Às vezes a pessoa fica mais agressiva. E foi mais porque ela compreendeu que naquele setor ali a gente dialogava, a gente buscava maneiras de dialogar de maneira saudável, sem hostilizar, sem culpabilizar, sem apontar dedo. Sabe, quando ela recebeu o sim final, eu fiquei surpreso de ver a transformação dela. E culminou até no momento de abraço, de despedida. A gente se deu a mão, e eu não lembro o momento que eu falei, pode me dar um abraço? Gostaria de dar um abraço? E ela me deu um abraço. E eu pedi esse abraço como maneira de celebração. E porque ela estava até melhor vestida, não tinha cheiro ruim, estava uma aparência mais agradável. E esse processo educacional dela, de entender que naquele ambiente nosso era um ambiente de cuidado, por mais que a gente não conseguisse atender o pedido exato dela, era um lugar para se tratar bem. Aí vem a diferença entre atendimento e tratamento. Nem em todos os momentos a gente conseguiu atender essa senhora. A gente atendeu quando ela fez o cadastro. A gente atendeu quando ela vinha perguntar uma informação ou outra. Só que a gente não atendia ela com o exato sim, você está contratada. Assina aqui. Mas a gente conseguia, quase todas as vezes, tratá-la de maneira afetuosa, de maneira positiva. E nesse educacional dela, do cliente, ela conseguiu também se tornar uma pessoa um pouco mais paciente e tolerante. Sabe, nem sempre o cliente volta, né? Mas quando ele volta e você conseguiu fazer com ela esse educacional, a transformação é muito boa. A transformação em você, a transformação no outro, a transformação no ambiente de trabalho é um crescimento bom. Porque, como eu disse, são 8 horas da minha vida, 8 horas do meu dia, 8 horas que você merece ser feliz. E eu mereço ser feliz. Eu quero ser feliz. E eu sei que você que está me ouvindo aqui também merece ser feliz e quer ser feliz. Você passa uma vida inteira se dedicando às pessoas no ambiente de trabalho. E nunca é tarde para você aprender uma coisa nova. Porque você vai crescer 1% ao dia. Porque você vai se aperfeiçoar. Porque você vai se tornar um especialista na sua própria felicidade. E felicidade é uma experiência pessoal, é uma construção coletiva e é um compartilhamento em todas as esferas da sua vida. Eu sei que você vai sair daqui com uma ou outra mensagem de tudo que a gente conversou. Mas eu sei que você vai sair transformado. Porque você valoriza a sua felicidade. Porque você se valoriza. Porque você é importante, a sua felicidade é importante, porque amar é importante. Porque 8 horas do seu dia é importante. E porque você merece. A gente vai encontrando várias pessoas na nossa vida. Algumas pessoas vêm e ficam um bom tempo. Outras vêm de maneira breve e passageira. Só que é muito difícil você encontrar alguém, passar 8 horas por dia com ela, sem que vocês se transformem. Então o convite que eu faço para você agora, seja transformação positiva na vida dos seus colegas de trabalho. Ame esse colega de trabalho. Escute esse colega que passa 8 horas por dia com você. Cuidem-se. Porque se as 8 horas
é muito importante para a tua felicidade geral. Se são 8 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano, e não sei quantos anos vai ter a sua vida. É muito importante. Não aceite que a tua felicidade fique apenas aos finais de semana ou à noite. Você é importante. A tua felicidade é importante. Invista nela. Invista em você. Meu nome é Eduardo Abreu. Eu sou especialista em felicidade. Eu agradeço a vocês porque durante 1 hora eu consegui ser feliz aqui com vocês. Até o próximo encontro.